Olá, boa noite a todos. Vamos ingressando na nossa live. Oi, professor Jean Jonor, tudo bom? Que bom que você está aqui. Daqui a pouco o professor Freitas estará ingressando na nossa live. Vamos aguardar ele entrar. Ele já deve estar. Olá. Professor Freitas, olha se apareceu o convite para você. Se não apareceu, eu já vou te convidar. Apareceu, professor? Opa, Isso. eis-me aqui, Ei, eis-me você tá aqui. torto, dá uma viradinha. Você tá virado. Eu não tô torto, torta é a imagem. A câmera tá torta, eu não tô torto. Lógico, sorry. Ainda não. Não, professor, mas é que você tá virado. Você tem que Tô virar. virado? Peraí, vamos ver Tá. um pouquinho. Não, agora é pior ainda. Agora eu tô no modo. Você não tem como virar isso agora. Assim? Isso, tá Sim. ótimo, ótimo. Que Vamos lá. bom! Você está me ouvindo com perfeição? Patrícia, eu tô te ouvindo bem. Na Ótimo. verdade, deixa eu ver se eu consigo. Não, mas eu acho que tá bom, tá suficiente. Seu som E tá você ótimo. também? Tá ótimo. Boa Vamos lá. noite, professor. Boa Prime- noite. Primeiro, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite. Assim, a forma da minha live é um pouco diferente das outras que você tem participado. Eu não sei como é que você participa de outras lives. Ela tem uma distinção. Qual é a distinção? O objetivo dela é falar um pouco do humano do meu convidado. Aí, de início, eu vou falar porque eu lhe convidei. O que eu busquei, porque o objetivo do meu projeto são os profissionais que nos inspiram. Aí eu vou dizer primeiro por que você me inspira, tá bom? Apesar de, assim, de a gente não conviver muito, eu lhe acompanho há bastante tempo, porque eu fiz mestrado na USP e eu já tive várias vezes fazendo palestra, já vi vários artigos seus. O que me faz olhar para você de uma forma diferenciada? A paixão que você tem pela ciência. Como você é dedicado e como você é preocupado em dar o melhor de si, sabe? E assim, e uma preocupação no nível social, de cuidar das pessoas menos protegidas, é outra questão que me faz assim olhar para você de outra forma também. Então, eu lhe convidei porque eu te admiro bastante. Exatamente por isso que eu lhe convidei. Além disso, você tem senso de humor, é muito inteligente, tem várias coisas que eu gosto de você. Convivi muito pouco com você, mas eu já te observei bastante. É por isso que eu lhe convidei. Eu queria agora que você contasse a sua história, da sua trajetória profissional. Por quê? Esse modelo que eu fiz de projeto é para que você possa inspirar profissionais que querem ser professor, ou então tem dificuldade em escolha. Quando você contar a sua história, você vai ajudar outras pessoas. É esse o objetivo. Eu queria saber a sua história. Ah, muito bem. E agora eu vou dizer por que que eu aceitei o seu convite. Porque Ai, você que bonitinho. sempre esteve na órbita de diálogo, de interlocução entre as pessoas que participam da faculdade, É verdade. da Universidade de São Paulo. Você participa sempre dos eventos, você está sempre presente. E porque eu também achei um projeto interessante. Na verdade, eu posso lhe ser franco no sentido de dizer o seguinte: olha, é o primeiro, não só com esse formato, mas é o primeiro em que eu participo que não seja alguma coisa estritamente acadêmica. Eu Sim, tenho sim, participado de. Aliás, estou saindo de um agora, acabei de eu fazer da sei. Escola de Advocacia e entro em outra manhã, enfim, a gente está sempre. E essa é uma das preocupações que a gente tem, quer Eu dizer, sei. impor limites nosso trabalho, porque ele, por esse mecanismo, por esse meio, por esse suporte, ele é potencialmente invasivo e ele Isso. extremamente. Ele nos torna extremamente disponíveis. Se você disser que Isso. você não. Né, você fala, mas você chegou 5 minutos atrasado. Onde você estava no trânsito? Você foi preso no trânsito? Não é?
Então, a gente tem que olhar para esse momento, para esses novos tempos, com novas inquietações. Eu Sim, acho que é um sim. pouco esse o nosso papel, né? É. Então, estou muito alegre, muito feliz de estar aqui com você, Patrícia. E, enfim, estou absolutamente à disposição. Então, conta para mim, assim, por que você escolheu direito? Por que você quis ser professor? Como foi sua trajetória profissional? Conta para mim. Pois é, eu sou filho de médico, neto de médico, e eu achei que eu não merecia ser médico, porque me diziam que era uma coisa, e eu testemunhava isso. Meu pai é médico do interior, eu nasci em Bauru, interior de São Paulo. E meu pai estava radicado em Bauru, na verdade, não nasceu lá, nem ele, nem minha mãe, mas eles, a gente volta e meia, meu pai ficava sobressaltado, tocava o telefone, o que que é? Minha mãe, a família inteira, o que que é? E não raro era um cliente, um paciente que ia procurar. Isso era muito comum na geração dos médicos da minha infância, né? Do tempo da minha infância. Eu vivi isso. Quando meu pai faleceu, eu fui devolver o telefone. Aí a moça da companhia telefônica falou, mas o senhor tem consciência de que o senhor está devolvendo? Que foi o primeiro telefone instalado em Bauru? Eu falei, eu sei disso. Mas o senhor pensa melhor o que o senhor está fazendo. Eu falei, minha senhora, meu pai faleceu, o que eu vou fazer com o número de telefone? Não, mas é que esse foi o primeiro. Eu falei, não, eu compreendo. É porque os médicos tinham precedência na instalação de telefone no interior, na expansão, né, do cabeamento telefônico. E era tamanha a exigência, tamanha a disponibilidade, mais ou menos como a gente está tendo agora com professores e advogados, né? Fica até altas horas da noite, depois de manhã, né, chamam, quando de madrugada você não acorda, com um monte de pique no celular, né, de pessoas postando. E era assim. E eu achei que isso não, por mais que eu gostasse muito e meu pai fosse apaixonado pela medicina, como foi meu avô, como foi meu bisavô, enfim, falei, não, isso não é para mim. E eu tinha muita curiosidade com humanidades. Eu prestei, quando eu vim para São Paulo, eu prestei, na verdade, eu não fiz aquele itinerário comum de fazer cursinho, essa coisa. Eu fiz o colegial, na época, foi o último ano do Instituto de Educação. O Instituto de Educação era uma unidade de formação de alta excelência que tinha em diversas cidades médias do interior, ele tinha em São Paulo, como era Caetano de Campos, como era, enfim. Ele tinha uma escola normal e tinha desde a pré-escola para funcionar como sendo o campo de estágio das normalistas, né? E tinha também classes e grupos de pessoas com necessidades especiais. Enfim, era um projeto muito bonito, que foi destruído no último ano que eu estava no colegial, em nome dessa democratização do ensino, etc. Democratizaram um produto de péssima qualidade e destruíram para isso desnecessariamente um produto de boa qualidade. Era um centro de excelência, ou seja, e por isso era muito ambicionado pelas pessoas das cidades médias do interior, né? Pelas famílias. Pois bem, saí, entrei na escola, na USP, e eu prestei também. Aí meu pai falou, por que você vai fazer direito na USP, se a gente tem uma boa faculdade de direito aqui em Bauru? Eu falei, é verdade que tem, mas eu não quero que você na USP. Mas por que você quer fazer na USP? Eu falei, bom, eu não tinha desculpa, assim que eu descobri uma desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar um outro vestibular de algum curso que tem em São Paulo, não tem em Bauru, porque você não tem desculpa. Aí eu entrei na Sociologia Política. Então você não entrou em Direito primeiro? Eu entrei em Direito, entrei nos dois. Ah. Não podia entrar nas Ciências Sociais, entrei na Sociologia Política. Isso em 1977. E aí, Patrícia, te contar, eu fiz o vestibular para começar a faculdade, mas eu comecei um movimento estudantil. Na verdade, porque o país estava extremamente estava vivendo a comoção da luta pela redemocratização. 1977 era assim, eu estava presente na leitura da Carta aos Brasileiros, do professor Goffredo, da Silva Teles. Ai, que maravilha. Eu estava presente no cerco da Faculdade de Direito, quando então o coronel, cujo nome eu não quero nem lembrar, a história não merece ser recordada, que jogou bomba de efeito moral dentro da faculdade. Eu me lembro que estava até com um primo meu, que hoje é médico, professor da medicina aqui da USP,
estava lá me visitando, ele falou, mas vocês aqui é sempre essa emoção? Eu falei, mas tem sido, não era para ser, mas tem sido. E aí eu larguei a sociologia política com muita tristeza, porque lá começava às 9 horas da noite, e a gente tinha que passar a se identificar para o DOPS, que ficava na porta, e começava, perdão, 7 horas da noite, 19 horas, e começava a aula, mas às 9 começava invariavelmente a assembleia. Então, tinha 5 presos, alunos presos políticos nessa época, 3 dos quais eram colegas meus, da sociologia política. Então, enfim, era uma demanda muito grande. Isso foi, na verdade, implicou uma perda de conhecimento jurídico específico nos 2 ou 3 primeiros anos de faculdade. Eu imagino. Mas me agregou tanto valor, Patrícia. Até hoje eu tenho alguma... Se eu tenho alguma sensibilidade política, foi por ter vivido esse momento. Eu tenho alguma sensibilidade social, foi porque eu fui impactado pela agenda social que os movimentos sociais, na época, viabilizavam por meio do movimento estudantil. Eu também fiz parte. Eu também fiz parte, professor. Ainda bem. Eu penso como você. Isso ficou agregado em mim. E eu não consigo abandonar. A gente ia, me lembro que tinha uns restaurantes desses de 5ª categoria, que a gente ia, todos os alunos, não tinha dinheiro, né? Lógico. E era uma mesa de 40, 50 pessoas, e depois foram ser, um deles foi diretor de uma importante órgão de imprensa de São Paulo, outro foi procurador-geral de justiça, outro foi professor. Enfim, o nosso grupo, digamos assim, ambiente de sociabilidade era muito pautado por isso. Isso me incentivou um olhar generoso em relação ao direito, o papel do jurista, e, digamos assim, confirmou a ideia de que a busca pela justiça é mais importante e não pode faltar, né, na vocação do jurista. E, de algum modo, também me fez ver que eu estava certo quando eu desconfiava de que alguma coisa errada havia no país, na minha adolescência. No primeiro ano colegial, eu prestei fui aceito para estudar numa cidade, fazer o high school, o primeiro high school, junior high school, no estado de Michigan, um desses que estão agora no debate, na cidade de Flint, justamente aquela que tem aquela tragédia toda, mais tarde. Na época que eu fui, era uma cidade pujante, Detroit era a meca da indústria automobilística internacional. Enfim, eu fui muito recebido, especialmente muito recebido, porque a cidade de Flint, na cidade, tinha a maioria de negros. Negros organizados, mobilizados, sindicalizados, muitos deles. E eles viam um brasileiro, enfim, atento aos novos olhares sobre o Brasil, inclusive sobre os Estados Unidos. Foi na campanha do McGovern que ele perdeu a indicação. Isso foi em 1974. E aí eu comecei a notar que, quando eu comecei a ler com mais frequência os jornais, a imprensa, falavam do arcebispo de Recife, Olinda, que tinha sido indicado para o Oscar, mas eu nunca ouvi falar do Donald de Câmara. Quer dizer, eu sabia que meu pai é pernambucano, eu cheguei a vê-lo, inclusive participei de missa com ele. Mas eu nunca vi falar do Donald de Câmara, era proibido falar do Brasil, no Brasil dele. Não é só dele. Tinha uma agenda de pessoas, de inteligências, de pessoas, de personalidades importantes para o mundo daquela época, que estava fora do país, exilada. E eu não sabia disso, né? Eu tinha uma ideia de que alguma coisa errada acontecia num país em que a gente não podia falar. Você não tinha clareza de tudo. Não tinha. O início da adolescência. Aí eu comecei, na verdade, curiosamente e paradoxalmente, foi na América que eu descobri o Brasil. Porque nos Estados Unidos eu vi o Brasil como ele era, como ele estava, na verdade, rendido, né? De joelhos para uma ditadura. Né? Rendido. E aí, essa é a expressão. E eu sou grato aos americanos, porque me ensinaram a demonizar as ditaduras, demonizar os regimes militares, né? e celebrar a democracia, por pior, por mais imperfeita que seja. Qualquer democracia é melhor que a ditadura. Tudo isso é para dizer o seguinte: quando eu voltei, e aí veio a explosão do movimento estudantil, eu falei assim, não, eu estava certo, eu voltava para o Brasil, eu não podia falar o que eu ouvia os americanos
e os povos do mundo inteiro falando do Brasil. Vamos olhar em perspectiva, naquela época não tinha esse nosso veículo aqui, Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A nossa comunicação, e era uma comunicação extremamente estimulante do ponto de vista intelectual. Era a carta, a correspondência, a missiva. Né? Eu era um missivista compulsivo, me correspondia com, enfim, com intelectuais do mundo inteiro, Nossa, adolescentes. Professor, eu lia tanto, professor, nessa época, eu nunca li tanto na minha vida. Nunca li tanto na minha vida. Até porque era a coisa mais gostosa para fazer. Olha, eu acho que depois de comer, namorar, andar de bicicleta, em Bauru era ler. Eu tinha que comprar livro de fora, porque também em Bauru não tinha assim, essa generosidade, essa fartura toda, não. Foi a razão pela qual eu saí. Eu não saí por causa da faculdade. Eu saí porque eu queria um ambiente intelectualmente mais estimulante. Eu imagino. Pra você ter uma ideia, eu tinha, ainda tenho, ainda felizmente vivo, em São Paulo, morando, um tio que, para quem eu pedia para comprar livro, ele tinha que ir pessoalmente numa livraria e pedir, encomendar à livraria a importação de um livro. Eu queria, para você ter uma ideia, Patrícia, eu queria um livro, tá por aqui, Canto Geral, do Pablo Neruda, em 2 volumes. Ai, maravilhoso! Delícia, delícia, delícia. Mas não tinha, por mais que eu quisesse, eu falando, não, mas eu quero, como não tem. Mas o que eu faço para ter esse livro? O senhor vai para São Paulo e compra. Então, hoje você pode estar no meio do mato, Patrícia, você pode estar no meio do mato. Se você quiser o meu livro que eu estou soltando agora, você compra o meu livro, ele vai chegar no meio do mato com você através da internet. Paga pela internet, não precisa ir no banco, né? E não precisa nem pegar em papel. Se você tiver alergia, rinite alérgica, você lê em formato digital. É outra realidade de acesso à cultura, ao meio de informação, enfim. Sim. E foi esse mais ou menos o motivo que eu vim. E aí, é claro, a Faculdade de Direito, naquele momento, era um momento muito, muito estimulante do ponto de vista da atuação política, do ativismo, e eu exerci isso com toda a intensidade que era possível para aquele garoto, né? Fiz muita bobagem, não que hoje eu não faça, não, mas naquela época, hoje olhando, eu tenho consciência de muita bobagem que eu fiz e falei. Mas isso foi muito importante, porque falar bobagem no momento certo, né, é o aprendizado da política, da sociabilidade, do convívio. Né? Errar na hora certa, errar como estagiário é bom, porque a gente aprende a não errar como advogado, não é? É verdade. E assim eu descobri, na verdade, na faculdade, uma vocação para o direito, diria mais para você, uma vocação mais para o direito, do ponto de vista especulativo, do ponto de vista investigativo. De inquietação, né? De inquietação do que propriamente da advocacia. Sempre advoguei, advogo ainda hoje, adoro advocacia, sou grato à advocacia porque paga a conta do supermercado, não fecha a conta do supermercado, honestamente, honradamente, né? É muito bom você, não é verdade? Você poder viver do que você faz, falar, não, pô, eu estou recebendo aqui pelo que eu fiz. É verdade. Né? Honestamente, e fiz o bem e ajudei. É uma gratificação, né, professor? É uma coisa que te um reconhecimento, uma gratificação. Eu gosto muito da advocacia, mas assim, se você me perguntar como eu me defino, essencialmente é como professor. Né? A advocacia é a minha profissão, é o principal, meu trabalho. É claro que eu ponho na receita, sabe a sua atividade principal, fonte de renda, na declaração da pessoa física, mas aquela do meu coração não é a advocacia. Você sabe eu não que gosto dela. Eu trabalhei com o professor Amaury durante 14 anos. E o professor Amaury, é outro. Eu fui orientando dele no mestrado e doutorado. Tenho certeza que é outro que se reconhecia, e era reconhecido mais que o professor. Ele falou para mim assim um dia, Patrícia, os melhores momentos da minha vida que eu passei foi na sala de aula. Mas é para quem gosta. Para quem não gosta, deve ser um porre, deve ser muito chato. Eu amo também ser professora. Amo. Pois é. Eu imagino que, porque eu conheço alguns colegas que são professores, e eu, de longe, com todo respeito, eu vejo assim, ele não está no lugar certo, eu não gosto do que faz. É muito chato. Eu imagine você se você fosse sei lá, um zootecnista, trabalhasse num zoológico, você vendo macaco, vendo bicho silvestre, cuidando deles, ou você tem paixão extraordinária por aquilo,
ou aquilo deve ser pior dos degredos, né? Pior é preciso estar em Alcatraz, na época que era prisão, né? Você isolado no meio do mato, do mar, do que você você ficar nesses lugares. A universidade é encantadora, a pesquisa, a docência são para mim a grande paixão, a minha grande cachaça. Meu Deus. É, são. Às vezes, mesmo quando me entristece, mesmo quando não reconhece, mesmo quando paga mal, mesmo quando... Enfim, como tudo na vida, né? Mesmo com os Tem mesmos, né, professor? Como diz mesmos com os como mesmos. diz a Clarice Mesmo, Lispector, apesar de, mas é. mas o que a gente gosta sempre apesar de, né? Porque não É. tem nada que seja inteiramente adorável, né? A gente adora alguma coisa que é sempre uma incerteza, né? Uma É isso incerteza, mesmo. uma compreensão. Mas é isso, e aí fui seguindo, fiz o mestrado, comecei a carreira acadêmica precocemente, hoje são mais de 3 décadas na Universidade Pública, Unesp, Unicamp e USP, e assim, e fui aprendendo também um pouco o que é ser pesquisador, né? Eu formei muito fora, tive muitas oportunidades fora, mais recentemente fiquei 9 meses fora, na Universidade de Cornell, em Ítaca, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, que é um grande centro de excelência de pesquisa de direito do trabalho. Eu diria que é a meca da pesquisa do direito do trabalho. Professor, qual que é a faculdade? A faculdade a gente chama ILR, E o estado? Industrial and Labor Relations. É uma escola da Cornell. A Cornell é uma das Ivy League, né? Das principais universidades do leste, do nordeste norte-americano. Enfim, é onde fez o college a Justice Ruth Ginsburg, essa que faleceu agora recentemente, Sei. né? É uma personagem, e inúmeros outros, Hannah Arendt, etc. É um colosso. E a escola em que eu estive como visiting fellow é a ILR, que é a Industrial Labor Relations. É uma escola que o governo de Nova York deu para a Cornell, do tipo assim, olha, eu compro para vocês, construo para vocês esse prédio, compro para vocês, te dou uma linha de financiamento, vocês criarem essa escola, porque o Estado de Nova York precisa de pessoas que pensem em relações de trabalho. Olha! Porque é uma coisa muito interessante. Há só 70 anos atrás. Professor, mas engraçado, o senhor tem uma mesma... Você sabe que a minha visão americana foi mudada com o professor Amaury, porque ele também passou um período lá. Ele diz que a sociedade que ele gostou mais de conviver. E aí depois eu, sendo budista, a minha lama é americana, eu fui mudando o conceito, e agora você... Porque é importante a gente tirar esses ranços, né? Porque eu tinha muita aversão aos Estados Unidos, em razão da nossa ausência de soberania, porque eu lutei muito contra a ditadura, e eu fui de esquerda. Eu acho que você está certa. Assim, a gente tem que registrar historicamente que as autoridades daquele país conspiraram junto com os militares para fazer o golpe. As autoridades daquele país conspiraram para a perseguição de brasileiros e de outros sul-americanos. Fizeram muita coisa errada. Aliás, tiveram em guerra há muito tempo. Mas uma coisa são as autoridades, né? Isso. Uma coisa abjeta como Trump, né? Uma coisa que eu reputo extremamente abjeta, para não dizer mais. Enfim, a sociedade tirou, felizmente, né? Pelo menos não renovou o mandato. Eu quero dizer o seguinte, uma coisa é a política, né? A esfera política, a esfera pública. Outra coisa é a sociedade, a comunidade, né? É uma comunidade que tem segmentos expressivos de latinos e negros, são muito, muito receptivos aos sul-americanos, né? Muito generosos, muito acolhedores. E mais, é uma sociedade que se constituiu pelo ensino. Tem sociedades que se criam pela família, outras que se criam pela produção agrária. Os Estados Unidos se consolidaram como nação a partir do ensino. Essas universidades, como é uma delas, uma série de outras, Harvard, né, e assim vai, Yale, são universidades quando não tricentenárias. Ou seja, na formação do país, essas universidades tiveram um papel importante. Não só as universidades, como a universalização do ensino de primeiro e segundo grau, né, do high school, gratuito a todo mundo. Isso foi um projeto de país, né? Então,
ainda que você possa até muitas vezes não gostar do American Way of Life, eu tenho muitas restrições a ele, mas o American Way of Study and Research, ou seja, a pesquisa, o estudo na América, nos Estados Unidos, é uma coisa de extraordinário. Não é por acaso que o Einstein saiu fugido e foi para lá. E muita gente foi para lá. Não. Por que eles eram acolhedores? Porque eles queriam esses cérebros, eles tinham noção estratégica da importância. Enquanto a gente aqui expulsava, né, eles acolhiam, incentivavam. E eu acho que a gente tem que ter a sabedoria que os chineses têm. Por exemplo, quando eu tinha lá, a maior parte da população de estudantes era chinesa. Professor, chinês, japonês, lá na Tovergata, que eu estou fazendo meu doutorado na Tovergata, no final do ano eu estive na Tovergata, fiquei até janeiro. Professor, a quantidade de chineses estudando na Tovergata, fiquei impressionada. Eu falei, eles mandam os jovens da elite estudar fora. Eles não são paroquiais, eles são cosmopolitas, porque eles sabem o seguinte: essa garotada vai estar vocacionada a controlar o mundo se ela conhecer o mundo, não se ela ficar presa aqui dentro. Concordo. Né? E é um pouco isso que a gente não aprendeu a fazer. Né? Porque meu pai sempre estimulou, isso fui minha irmã, enfim, a gente sempre teve fora, etc. Por encorajamento do meu pai, que era uma coisa rara. As pessoas perguntavam da classe média, né, daquela pequena burguesia de Bauru naquela época, dizendo: o senhor vai deixar, o senhor tem coragem de deixar seu filho ficar 8 meses, 9 meses? Meu pai falava: eu tenho muito medo. Mas eu não tinha tanto medo assim, mas eu tenho que dizer medo para corresponder à expectativa. Na verdade, é isso, quer dizer, o conhecimento é cosmopolita. Né? Mesmo o nosso conhecimento extremamente paroquial do direito, ele só se oxigena se a gente tiver o olhar para fora do Brasil, para fora do país. O que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo no Reino Unido, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia. Isso não se trata de primeiro mundismo, entendeu? Eu acho que é um olhar cosmopolita. A gente recebeu aqui, foi um dos momentos mais digamos, de maior honra, de maior satisfação pessoal para mim, como professor. Nós recebemos o professor Evans Calula, que é presidente do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho da OIT, e professor emérito da Universidade do Cabo, graças a esse veículo aqui, né? Mas a gente o traria pessoalmente, o que foi apalavrado inicialmente, é que ele viria pessoalmente, e oxalá a gente o traga. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Um professor emérito, né, da África do Sul, negro, ativista de direitos humanos. Que maravilha, professor, até me arrepia. Pois é, e veio aqui, foi um momento de grande satisfação, de grande júbilo para mim, eu acho que para a nossa instituição, e isso deu um curso em inglês, os alunos hoje em dia, felizmente, têm mais familiaridade com o inglês, né? Isso revela como os grandes momentos da reflexão do intercâmbio acadêmico hoje passam necessariamente por uma abertura posterior. O ano passado eu recebi a professora Elizabeth Tippett, da Universidade do Oregon, que deu também 5 aulas presencialmente, ano retrasado, minto. Com essa pandemia, a gente sempre pula um ano, né? Porque esse ano é um ano atípico. Ele está em outra dimensão. Ele não é corpórea, né? A gente quer esquecer esse ano, né? O nosso inconsciente não gosta disso, né? Embora a gente tenha aprendido muito com ele. E eu acho que a gente tem que sair tirando as lições que esse ano nos proporcionou. E agora, na questão tecnológica, eu acho que a gente cresceu bastante. Claro, na familiaridade com esse veículo. Eu mesmo não tinha. Eu não tinha. Não é? Mas não era normal ter. Só uma pessoa fora né, da curva é que tinha muita familiaridade com esse veículo. Ou a pessoa que trabalhava em alguma coisa que exigisse isso. Mas mesmo assim, você lembra? Era a época do Skype. A gente se comunicava por Skype. Marcava um encontro uma vez cada 3 meses pelo Skype. Então, a gente tem diversas outras ferramentas, a gente transita melhor sobre isso. Tem os novos perigos, os novos desafios, como a gente já falou, né? As novas exigências, mas também tem as novas lições, tem as novas... Enfim, eu acho que para aqueles que conseguiram sobreviver a essa passagem, né, de momento triste, desafiador, eu acho que a gente tem a responsabilidade, de algum modo, de tirar a lição disso aqui, para passar para os garotos, para que outras gerações
né? Lá adiante, não repitam, nunca façam a bobagem que foi feita de negar a ciência, nunca façam a bobagem que foi feita de querer fazer política com aquilo que não é política, que é aquilo que é ciência, né? Nunca façam, enfim, nunca hostilizem o conhecimento, Isso. nunca neguem atenção, cuidado à pessoa, nunca subestimem o papel do cuidado da pessoa em todas as suas dimensões, inclusive Todas da as saúde, suas do dimensões. Essa palavra é perfeita. Em todas eu as acho suas que dimensões. essa lição que eu acho que a gente, quer dizer, algumas que me vêm à cabeça, mas enfim, a gente tem muita lição para tirar dessa experiência. Talvez a gente não tenha de pronto muita sabedoria para Não. identificá-las. A gente não tem o Mas, alcance ainda, né? é. Mas é Porque, importante a gente fazer o registro. Por exemplo, o registro que você está fazendo dessa nossa conversa, o registro que você fez com a conversa de outros professores e outros professor, registros que existem, vão permitir que mais tarde os nossos filhos, os nossos netos, né, reencontrem com esse tempo, com olhares menos preconceituosos, menos... isso. né, Professor, e vejam, olha o que esse povo viveu. Quer dizer, é uma informação que a gente hoje está resgatando com muita, enorme dificuldade histórica, de que foi isso, a pandemia da gripe espanhola, isso. pela qual meu avô passou, do que foi a guerra pela qual meu pai passou. Né? Então, Professor, eu acho olha aqui, que... eu estou fazendo essa Oi? live desde julho, desde o dia 15 de julho. Que maravilha, parabéns! Eu faço 2 por semana. Agora que eu Uau! diminui, 1 por semana agora. E aí o que aconteceu? Quando eu criei esse projeto, eu fiquei assim, como eu sou assim, apesar de eu ser extrovertida, solar, eu sou muito profunda. Eu sou bem paradoxal, né? Porque ninguém imagina que eu seja profunda olhando para mim, né? Porque eu não passo isso no meu perfil físico. Nem Mas do meu... ser alegre é sinal de superficialidade? Eu não sabia, não. Você sabia, professor, que existe esse estigma? Que você ser uma pessoa Sim, extrovertida é uma pessoa para fora, não para dentro. sim. Então aí Como ser bonita e ser mulher é vulgar, né? Como isso, tem aquele isso. preconceito, né? Então, extrovertida é uma pessoa acessível a tudo, está disposta a tudo. E eu sou extremamente profunda, então eu gosto da reflexão. E aí eu fiquei no paradoxo, eu vou fazer live? Eu achava superficial, olha o preconceito, professor. E eu falei, vou fazer live, vou ficar fazendo esse tanto de coisa que todo mundo está fazendo para fugir da dor, da reflexão. Não vou. Aí é meu lado intelectual gritando com o meu lado existencial e realista. Aí meus amigos cobraram de mim, porque sabia que eu tenho uma facilidade de interagir com o outro, porque eu fiz muitos anos de terapia, fiz formação, então eu tenho uma capacidade com o humano muito grande. Aí meus amigos, o Túlio, que particularmente falava muito, e a Francesca. Patrícia, você Qual acredita? deles? O Túlio. O Túlio Bassoni, você conhece ele? Ah, Simafone, sim. Ele é meu Querido. amigão Querido, mesmo. nosso amigo. Ele Nosso amigo. é nosso amigo. Aí ele pegou e falou assim, você tem de fazer, Patrícia, você tem de fazer. Professor, foi a melhor coisa que eu fiz. E as pessoas vinham aqui passando o humano delas, contando tudo. Eu fui crescendo junto com as pessoas, eu fui saindo de várias coisas que eu estava pensando. Você precisa ver as Não, conversar é histórias. bom demais, né? As Conversar é bom histórias de demais. cada um, as histórias de cada um, a sua história, a história do professor Raimundo. O professor Raimundo começou como trabalhador rural, professor. Ele me contou uma vez por alto isso. Não para mim, no ambiente. E aí, não, a história dele é super rica. Aí vem um outro, vem outro. E no final, chegou um dado momento, quando eu fiz a live do professor Guilherme Feliciano, né, ele pegou e falou assim para mim, depois, sério, não pare isso. Isso que você está fazendo é muito diferente, Patrícia. Você tem de continuar. Aí eu ia parar, eu ia fazer só Você acredita que o Guilherme, com toda a vocação social dele, foi militar? Ele me contou aqui na live. Ele contou também. Caiu aqui. É outro querido amigo. Lá. Queridão, ele te adora. E, professor, você acredita que no final da live dele foi tão boa? Ele declamou o poema da autoria dele. Ele ficou tão feliz, sabe? De poder... Mas isso ele revelou para você, viu? Isso é exclusivo, porque não é um furo seu. Foi furo. Ele nunca revelou isso para mim, não. Foi furo, porque... Eu acho que ele é meu suplente na congregação e nunca me falou essas coisas, não. É bom saber, depois eu vou agora, uma... ele é apaixonado por poesia. Eu fiz uma matéria com ele, a gente ficou muito junto, ele é apaixonado por poesia. E eu
eu já sabia que ele era apaixonado, mas eu não sabia que ele escrevia. E aí eu ficava toda hora, professor, hoje você vai declamar um poema aqui para nós. Né? Como eu já sabia. Aí, professor, ele declamou um dele. Aí eu não sabia que ele escrevia, porque eu escrevo. Uau, também não. Eu já escrevi. Primeira mão, hein? Foi. Eu já Você escrevi. tá descobrindo uma vocação de jornalista aí também, hein? Dando furo. Então, o pessoal tá falando isso para mim, Patrícia, porque eu não sabia que você tinha essa facilidade para entrevistar, assim. Agora tem uma profissão, viu, Patrícia, chamada social influencer. Talvez serei eu, né? Uma parte minha, né, professor? Não, você será, não, você já é. A questão é saber qual a extensão da sua influência, mas... Ai, Mas é isso. depende. Olha, então, que prazer ter esse diálogo com você. Agora... O prazer foi meu. Foi meu, não está sendo. Está sendo. Agora não acabou ainda não, né? Não quer que acabe logo não, né? Não, a nossa live, professor, é o tempo nosso, aqui é livre. A primeira premissa minha, que eu conquistei na minha vida, foi a liberdade. E eu sou essencialmente livre. E a liberdade, ela é ao contrário do que todo mundo pensa, ela é o lugar que você tem mais responsabilidade com o outro quando você tem o senso da liberdade. E a liberdade dá esse prazer do outro ser o que quiser. Né? É aquele poema do Fernando Pessoa, que eu amo poesia, né, professor? Eu amo poesia. E eu escrevo também. Então, tem um poema do Fernando Pessoa que fala assim: graça do corpo nu que invisível se vê. Ser tu todo, o tempo todo. Nada teu exclui ou exagera. Ser tu todo. Então, essa é a essência, né, professor? Essa é a essência. Eu sou suspeito, porque eu também sou um obcecado por Fernando Pessoa. Ai, professor! Sou. Quando eu descobri... Devo dizer, já fiz o perfil a história do perfil assim, o Fernando Pessoa, acho que ele tem uma coisa que ele provoca em mim o que os poetas em geral brasileiros, exceto alguns, em especial Mário Quintana, Mário Quintana é lindo. Mário Quintana me provoca, que é o desconcerto. Ele tem uma... Desconcerto é linda essa palavra. Eu gosto de palavra. Ele me tira do previsível, do lugar de conforto. É uma coisa impressionante, o Fernando Pessoa. E quando eu descobri Fernando Pessoa, eu não conseguia dormir. Eu fiquei lendo ele até 4 horas da manhã. E você sabe que a minha tristeza, eu me arrependo da minha adolescência, porque na minha adolescência, na minha juventude, eu não conhecia nem Portugal, nem Fernando Pessoa. Quando eu descobri Portugal, porque eu fui convidado para dar um curso em Portugal, e eu fui, naquela época, tinha saído um CD. Eu sempre gostei muito de poesia, drama, etc. Eu nunca fui muito da prosa ficcional, embora eu tivesse lido todo o básico, né, das principais obras, enfim, da minha geração, mas nunca fui muito da prosa ficcional. Não sei dizer porquê, mas a poesia e o drama sempre me impactaram. E aí saiu um CD que foi gravado musicando poemas de Pessoa. E aí foi sucesso. Eu acho que tinha Caetano. Maria Bethânia, assim, devia ter, né? Maria Bethânia, tinha, enfim, tinha o pessoal da MPB da época. E aí eu vi aquilo algumas vezes e falei, mas que texto, que coisa surpreendente. Aí eu fiquei anos estudando Pessoa, né, e me aproximando de Fernando Pessoa, porque é um autor extremamente complexo. Eu não conheço fundamentalmente, acho eu, o mais importante dele, até porque o mais importante dele ainda não é conhecido, né? São não só os heterônimos, como também todo ano algum pesquisador lança um livro de poemas ainda, né? Não conhecidos. Eu diria que é um poeta insepulto, né? Ele está por aí ainda. E isso, talvez nisso resida a sua grandeza, né? E eu descobri Portugal com Pessoa e me apaixonei por Portugal. Curiosamente, a minha geração não tinha muito respeito por Portugal. Primeiro porque estava na mão do Salazar, né? É verdade, aquele demente. Ele era um demente. Segundo, estava atrasado. A Península Ibérica estava imersa num atraso histórico, né? Depois da Guerra Civil Espanhola, né? Salazar e Franco fecharam aquilo.
fecharam de um jeito estúpido, porque eles se fecharam para o eixo, embora namorassem, flertassem com o eixo, e se fecharam para os aliados, porque não gostavam de americanos. Inventavam uma coisa de um ibero-americanismo, foi coisa, bestialidade deles lá, nessa época. E eles ficaram atrasados, se fecharam e atrasaram. Então Portugal era um país atrasado, né? A Espanha era um país atrasado, até Adolfo Suárez, até a transição democrática, a Constituição de 78, e depois a Revolução dos Cravos em Portugal. Então acho que a minha adolescência viu Portugal e a Espanha muito atrasados. E eu realmente tinha um olhar de desprezo. Falei, esses caras não servem nem para ser aliado, nem para ter coragem de se aliar ao eixo. E quando eu descobri na maturidade, já como professor, Portugal, fiquei extremamente encantado. Né? A Espanha, as Espanhas, né? Portugal tem muitos, mas a Espanha é uma miríade de Espanhas. Ela é bem diversificada, né, professor? Muito a semelhança da Itália. Eu diria que muito próximo desse perfil. Por causa da história, do momento em que se constituiu como país, como nação, né? É verdade, é verdade. E nessa época também era muito atrasada a Itália, não o direito italiano. Não, o direito italiano hoje está em crise, naquela época estava eu em tô alta. achando que o direito está em país em si estava vivendo, porque o país foi arrasado com a guerra, e estava num processo de reconstrução muito demorado, e um processo não pactuado, porque a Itália teve uma característica que foi o seguinte: cresceu um partido comunista, o PTI. O PT cresceu bastante nos anos 1960 e 1970 e era visto como, embora tivesse um claro pacto com a democracia e não tinha nenhum namoro, nenhum flerte com o leste europeu, o PT era visto, e a esquerda, a TGL, a Central Sindical, que era vinculada ao PT na época, eram forças políticas muito representativas. A Itália tinha umas coisas curiosas, né? Tinha 90% de católicos e 60% de comunistas. Era uma coisa assim, sendo que o comunista, na época, era um ateu, professava o ateísmo, como se fosse uma coisa necessariamente consequente do comunismo. E o Enrico Berlinguer era o secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Ele foi o fundador do eurocomunismo, que era um comunismo democrático, um comunismo de transição eleitoral, enfim, comunismo de consenso. Estou falando isso pelo seguinte, porque esses países sempre foram muito influentes para o direito do trabalho no Brasil. Muito. Né? A Itália é o berço do direito do trabalho que eu aprendi. Né? Eu fui aluno do Dino Giuni, eu sei. Francesco Liso, Gianni Garofalo se tornou mais tarde um grande amigo meu, até que foi a sua perda, foi muito sentida. Enfim, Bruno Veneziani. Sim, o pessoal de Bari, o pessoal... Eu acho que eu tenho um livro aqui do Bruno, estava na minha mesa aqui, que eu estava estudando. Até a professora Isaac, tanto de Bari, como enfim, foi sempre uma cultura jurídica muito influente para nós. Não é tanto pelo direito romano, não. Não. É pelo direito moderno mesmo. Direito moderno mesmo. Avançado, contemporâneo, reflexivo, pouco dogmático, muito aberto. Muito aberto. Eu diria que a gente sofreu mais a influência linguística da França, mas a jurídica vinha da Itália. Sim. E também, por via de consequência, da Alemanha, né? Espanha, e da Alemanha. E veio... Mas a Alemanha sempre foi de espasmos, é curioso, né? No Código Civil, ela faz, né? Tem momentos que ela faz... Depois a questão do controle de constitucionalidade alemão foi muito importante. Eles fizeram, no Brasil, uma influência semelhante que fizeram no Japão, por exemplo. O Japão hoje é um país extremamente ocidentalizado do ponto de vista jurídico, das instituições jurídicas, Código Civil, processo civil, etc., graças à influência alemã. Mas é espasmódica. Ela vem, vai, tem um professor, tem não sei o quê, vira uma moda, e deixa a sua influência, mas não comparece, digamos assim, no dia a dia. O italiano não comparece, até porque a gente tem uma população de imigrantes. A gente tem uma paixão pela Itália, né? Temos. Uma ligação muito, muito forte com a Itália. Eu não sou descendente de italiano, sou descendente de português, mas eu reconheço que a Itália, especialmente para nós aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul,
É né? verdade. Sem A dúvida. Itália é muito do nosso coração, do nosso jeito de ser, Ela é e é pujante, muito né? bom que assim seja, né? É É muito muito bom. bom que a gente tenha essas influências plurais, né? A gente tem Nossa, influenciado por americano, por italiano, por índio, né? Isso é bom demais, né? Que outro país sofre nossa, tanta influência como o nosso, né? nossa, maravilha. Professor, você sabe que conversando com esse diálogo com você, eu tive uma ideia Hum, com você, depois eu vou falar, depois a gente vai entrar no seu tema, que eu acho que agora já chegou a hora do seu tema. Porque o direito internacional é pouco assim, difundido, ele é mal visto, o direito comparado, não é tão. Eu acho que a gente podia pensar em algumas lives para tirar, deixar ele mais simples para os advogados, assim, uma, duas ou três lives. Eu queria que você pensasse nesse projeto, sabe? Porque, claro, não, isso é porque importante, isso é importante. eu, Porque, sabe por que que é? eu Porque achei, com esse diálogo com você, passando dessa forma tão natural, eu acho que ia trazer bastante benefício para os jovens e para os profissionais, desmistificar um pouco o direito comparado, desmistificar um pouco o direito internacional, porque eu acho que seria bastante razoável, porque o que eu penso que hoje o direito do trabalho, ele precisa ter mais essa compreensão do direito constitucional, do direito internacional, das questões da OIT, porque se o advogado trouxer esse conhecimento, as ações serão muito mais robustas, sabe? Então, eu acho que se você trouxer essa facilidade que você tem de falar dele dessa forma tão natural, acho que vai trazer um pouco mais de simplicidade para um tema que todo mundo acha que é muito distante. O que você acha disso? estou à disposição, acho que é importante um pouco isso. Ah, se você imaginasse, na época que eu comecei a advogar, fazer uma petição só fundamentada numa convenção da OIT ratificada pelo Brasil, com decreto de promulgação assinado e publicado, a gente perdeu a B. Pois é. É o que eu falou, Agora ninguém não. levava a sério. Agora não Agora é não. bem assim. Professor, Se você quiser saber, por exemplo, hoje, como é que o direito no mundo trabalha com o conceito de local de trabalho, local de trabalho é isso aqui? Não, isso aqui é minha casa, é meu estúdio domiciliar. É local de trabalho? Não, mas é também. Quer dizer, enfim, hoje a OIT trabalha com o conceito de World of Work, isso, mundo do trabalho. Né? isso. Você pega a Convenção 190, a do centenário, que fala da violência, do assédio moral, do assédio no ambiente não, no mundo do trabalho, No mundo do ela fala trabalho. do, ela fala do assédio praticado por meio desses veículos aqui que E que estão ninguém nos usa na hora que aproximando. vai reclamar. E aí, Pois se você... é, pois é. Então veja, a Convenção 190 ainda não entrou em vigor, embora tenha já duas ratificações que eu saiba. Uma eu sei com certeza do Uruguai. Felizmente o Uruguai sempre na frente com a Convenção dos Sempre. O Domésticos. Uruguai é maravilhoso, né? É um grande Eu, go- país, é eu, um grande pequeno país. é, Às vezes é muito fácil ser grandioso sendo pequeno, né? exatamente. Mas você vê que é coisa interessante, né? Ela, mesmo não entrando em vigor e mesmo não ratificada pelo Brasil, ela é uma referência doutrinária, é uma referência hermenêutica, porque você invoca um conceito. Por que ela é uma referência assim? Porque ela não vem da cabeça do Freitas. O Freitas está delirando, está ficando gagá, está delirando, está Mas, inventando doutrina. professor, Essa não é a na hora doutrina que da for... Patrícia nem do Freitas, entendeu? Não, Quando você passa pela chancela de um concerto político com a extensão isso, de consensualidade que é a isso. aprovação de uma Assembleia Geral da OIT, você está vendo ali representações de trabalhadores, de sindicatos, de estados, né? Você tem um staff da OIT, enfim, você tem um debate que muitas vezes se prolonga por anos e anos. A última convenção tinha sido do trabalho, tinha sido mais de 7 anos, quase 8 anos. Então veja, quando você constrói consenso para produzir uma norma internacional desse tipo, é porque ela tem uma ampla aderência, uma ampla permeabilidade à aceitação da opinião pública jurídica internacional, né, do direito do trabalho, no Não, caso da OIT. não acontece por acaso, né, professor? Não acontece por acaso. Então, mesmo que a gente não ratifique, não vai ratificar, com esse nosso presidente não vai ratificar nada, Não, mas com nem ele não. publica o decreto. Patrícia, ele nem publica o decreto de promulgação da Convenção
159, que trata do trabalho doméstico, já foi ratificada pelo Congresso Nacional, está dormitando em alguns caninhos da Casa Civil da Presidência da República e não é publicado, isso é um absurdo. Nossa. Uma convenção que trata de uma categoria que envolve no Brasil 7 milhões de pessoas, nós temos 7 milhões de trabalhadores domésticos. A Índia, com 1 bilhão nós temos 200 milhões e alguma coisa de brasileiros, e temos 7 milhões de trabalhadores domésticos. Vai por aí no mundo, não tem nenhum outro país que chegue a essa cifra, nem essa proporção. A Índia, que tem 1 bilhão de pessoas vivendo na Índia, tem 4 milhões de trabalhadores domésticos. E não é um país pouco conservador em matéria de unidade familiar. Quer dizer o seguinte, não, é que o Brasil é conservador, mas... Não, a Índia tem 4 milhões, nós temos 7. Esses são os últimos dados publicados pela OIT. Tudo isso é para dizer o seguinte, é que quando a OIT atenta para a proteção do trabalho doméstico, né, ela está chamando a atenção da gente. Fala, olha, gente, sai do obscurantismo, né? Veja o que muitas vezes você não pode ver do ângulo de observação que você está, e alguém te chama e fala assim, olha, vem do lado de cá, e olha em perspectiva, você vê, olha, isso aqui não tá legal, precisa melhorar. A OIT tem um pouco essa função, e o direito internacional também. Né? A questão não é tanto, mas e se a gente descumprir, o que acontece? Vai dar o presidente vai preso, o Brasil vai ser... Não é essa a questão. Entendeu? A questão é, se a gente descobrir, né, o que a gente pode construir, o que a gente pode aperfeiçoar, o que a gente pode aprimorar do ponto de vista das nossas instituições jurídicas. A questão não é saber o que a gente... Né, qual é a sanção que a gente leva se a gente descumprir. Precisa saber o que a gente ganha se a gente se incorporar a essa agenda contemporânea, olhando para frente. Uma coisa... Para de ficar no retrovisor, né? Para de ficar no retrovisor. É uma outra dimensão, né, professor? É uma outra dimensão. Então eu acho que eu já... Esse projeto vai ser um outro... Porque eu tenho 2 projetos, né, para o ano que vem. Entendendo o processo de trabalho, que vou trazer várias pessoas que sabem o processo. O outro é entendendo o direito coletivo. Agora vamos fazer um entendendo o direito internacional. Que tal? Vamos lá. Professor, então agora vamos começar o tema? Esse seu tema... Opa! Segundo tema, né? O primeiro tema era, e daí, cara, né? Qual é o balanço que você faz da sua meia-idade, né? O que você tem a acrescentar ou a retirar dessa vida? O primeiro tema é a essência do nosso projeto, que é trazer o humano, trazer a sua experiência, que é riquíssima, da forma Deixa eu falar. Fale, professor. Não. Assim, em relação ao segundo tema, acho que, basicamente, o que eu tinha, nesse momento, organizado para pensar e inferir dele, está nesse livro que eu te falei, o On Demand, né, que está saindo agora. Basicamente, ele foi, do ponto de vista de pesquisa, ele foi produto da minha estada na Cornell. Né? Você falou agora mesmo. Quase ano na Cornell, exatamente. Lá eu pude encontrar com... A vantagem de você estar no grande centro é o seguinte, você sem sair do seu... Né, às vezes, no caso, eu não mudava nem de andar. Eu estava usando a sala do professor Lance Compa, que é a maior referência de direito internacional, direito sindical dos Estados Unidos hoje, que já se aposentou-se na sequência da Cornell, hoje está em San Diego. O senhor Lance Compa, ele, inclusive, fez uma representação no Comitê de Liberdade Sindical contra os Estados Unidos por ter feito a legislação da pandemia sem diálogo social. Aqui também muita semelhança. Muita semelhança do que aconteceu por aqui. Na Itália não, foi com um diálogo social. Na França também. Em país civilizado você não faz. Em país civilizado você não faz. Porque você para impor, inclusive, restrições e constrangimentos, você precisa de legitimidade. Para você conseguir legitimidade, você chamar os atores sociais para o diálogo. Isso é o básico. Mas isso é básico para quem é civilizado, para quem é educado, para quem sabe manipular talheres, para quem não fala bobagem em público, para quem sabe qual é a grandeza do papel do Estado, para quem tem dignidade de formação, tem educação. Quem é educado, quem não é educado não adianta você falar, porque não ouve. Não ouve, não vê, não enxerga, não adianta. Não.
não. Então, você... eu estou dizendo isso pelo seguinte, quer dizer, eu, nesse processo de pesquisa, eu mudei muito de olhar, né? Mudei muito de perspectiva. Tinha algumas impressões que não se confirmaram, outras tantas que eu sequer cogitei que pudessem existir e se mostraram relevantes. Então, é uma pesquisa, e mais um dado importante, quer dizer, é um tema que há 4 anos atrás, quando eu comecei a escrever, inclusive em eventos internacionais, eu participei de um evento na OIT, um evento em Amsterdã e outro na Cidade do México, e em Toronto, Canadá. E eu relendo os papers que eu apresentei, assim, os primeiros tinham, enfim, eram extremamente ingênuos, extremamente incipientes, extremamente... Porque o que aconteceu? O tema... Que tema? O trabalho sob demanda em plataformas. Isso. Ele foi se modificando, foi se expandindo e foi se afirmando com algumas características que muitas vezes no primeiro momento não se via. As pessoas viam o trabalho sob demanda em plataforma com uma visão muito infantil, muito, eu diria, ingênua, muito como se diz em francês e em inglês, naive, né? Era essa visão naive, era a ideia de que era um trabalho, né, uma forma de empreendedorismo, uma forma de não sei o que, era disruptivo, e era uma sharing economy, era uma economia de compartilhamento, era uma creative economy, uma economia criativa. Com pouco tempo, com 2, 3 anos, né, tudo isso se revelou absolutamente, digamos assim, produto de marketing, né, fruto de uma visão, de uma construção ideológica de afirmação e de legitimação. Não que não tivesse disso resultado nenhuma novidade. Não. Eu acho que houve inovação, houve expansão, houve um exercício importante de iniciativa empresarial, mas que, no essencial, não era nada disruptivo, nada de inovador, nada de sharing economy, não tinha nada de economia de compartilhamento. Uma coisa é você explorar o trabalhador do Uber, outra coisa é você ter um aplicativo do pessoal do condomínio para fazer compartilhamento de carona para o centro da cidade, para quem vende Alphaville. São duas coisas diferentes. Um é um grande business altamente lucrativo que fez com que uma empresa rapidamente crescesse, né, de um fundo de quintal para ser uma das grandes players do mercado de exploração do trabalho em tecnologia e por tecnologia, né, e do outro, de um aplicativo da garotada enfim, que quer compartilhar bicicleta, enfim, carona, coisas que valem. Isso é economia do compartilhamento. A economia do compartilhamento é essa economia do contra o desperdício, etc. O Uber não tem nada de compartilhamento, o Uber tem exploração econômica do trabalho. Né? Isso. Não estou negando, não estou dizendo que isso é ruim, né? Porque é bom que tenha gente que explore o trabalho e empregue gente. O problema é que a Uber não reconhece que emprega. Não reconhece que emprega, não reconhece que trabalhadores... Não reconhece. E não é a Uber. E esse é um dado importante. Não é a Uber. Embora a Uber tenha nascido sob a condução de 2 delinquentes, 2 bandidos, com diversos processos, inclusive tiveram que se livrar do CEO da Uber quando foi abrir o IPO, né, para ações, mas pondo de lado a Uber, todas as outras empresas que estão no negócio ou professam isso, ou acabam tendo que praticar para se tornar competitivas. E é um negócio, e esse é um dado importante, é um negócio tendencialmente oligopolístico. Não é um negócio concorrencial na sua essência. Tá? Não é a venda de flor no mercado, em que você vai ter sempre a banca do lado, outra banca do lado, e outro mercado, e outro vizinho, e o outro cemitério, e o outro não sei o quê. Não. Ele é um negócio que ganha em escala na medida em que ele seja quase que exclusivo. Ele tem que ser quase exclusivo. Né? Você precisa ter muitos motoristas na carteira, e você tem muita demanda na carteira para você ganhar muito dinheiro como eles ganham nisso. E só quem está no negócio ganhando muito dinheiro que se sustenta. Em outras palavras, você não tem novos entrantes nesse mercado, como dizem os economistas. Você não tem, por exemplo, essa é uma das explicações pelas quais você não tem cooperativas de trabalhadores, de taxistas, por exemplo, que
que vão fazer alguma coisa semelhante, vão concorrer com a Uber. Por que não vão concorrer? Porque não tem carteira, não tem escala para isso. Você precisa ter muita gente que demande por você, e você tem muita gente que você possa recrutar para trabalhar com a rapidez com que isso se espera, para que isso seja economicamente lucrativo e viável. Então, esse é um fenômeno importante observar nesse setor da economia. Bom, uma das questões, claro que óbvias, necessárias, eu não desprezo, é se esses meninos são ou não empregados. Isso. É a questão que se discute 90% da Tem várias vertentes. Tem alguns que estão querendo colocar como intermitentes, outros querem... Você já viu a jurisprudência lá de Minas Gerais? Vi. Eu acho que até do intermitente... Eu conversei com o Jorge Castelo sobre isso, sobre a questão do intermitente, ele publicou um artigo na Folha, eu achei interessante. Enfim, tem muitas construções interessantes. O que eu acho sobre essa questão? Que ela é relevante, que ela é importante, mas que ela se resolve como sempre se resolveu no direito do trabalho, ou seja, tem subordinação no caso concreto ou não tem? Se tem, é empregado, se não tem, não é. Entendi. Tem garotos que não são empregados, que estão lá para fazer, né, a férias da viagem para a praia no fim de ano, e que trabalham no sábado e domingo, ou de segunda e terça. Tem, entretanto, pessoas que vivem daquilo em caráter absoluto, exclusivo, com todas as características do full-time, do empregado, chamado que a gente chama do standard worker, standard employee. Né? Esse é o standard, esse é o padrão. Eles preenchem. O que eu quero dizer é o seguinte: essa discussão, para mim, está resolvida no campo do direito do trabalho. Basta aplicar os mecanismos que o direito do trabalho tem. Pergunto para você, o médico é um empregado ou não é um empregado? Pode ser as duas coisas, pode não ser nenhuma delas. Pode ser um ou outro. O médico pode ser empregado, pode ser também autônomo, e pode ser... enfim, a profissão de médico não define a natureza da relação jurídica da prestação de trabalho médico. Mas por que, ao analisar o ponto de vista econômico, sociológico e da função, está sendo interferindo tanto, professor? Então, não, aí que está um dado interessante. Aqui ninguém questiona que o médico não pode ser advogado. Não pode ser, o advogado, o médico, ele não pode ser empregado. Né? Agora, essas empresas de plataforma negam peremptoriamente que tenham empregados, a não ser os seus trabalhadores de escritório. Então, elas recusam isso como uma questão de princípio. E eu estava, num dos eventos da Cornell, isso é importante você estar num bom centro de vez em quando, com um professor, com o Jeremiah Russell, da Universidade de Oxford e do Magdalen College, e eu perguntei para ele, não seria legal se tivesse uma figura que não fosse nem empregado, nem autônomo? Ele falou, a gente tem isso no Reino Unido, chamado worker. Mas o parasubordinado da Itália entra um pouco aí. Tem o parasubordinado da Itália, tem na Espanha, tem no Canadá, tem no Reino Unido, não tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil. Ele falou, ele me deu uma resposta que parece que conclusiva. Né? Eu acho que, em alguns casos, esse regime intermediário pode dar conta de alguns tipos de relações que estão na franja ambígua da fronteira entre empregado e autônomo. Tem, sim, pessoas. Mas isso isso não vai dar conta da questão da plataforma. Não. Porque essas empresas, ele contou isso para mim, essas empresas elas não aceitam sequer que esses trabalhadores sejam workers. Não. Elas não aceitam sequer a figura intermediária. Não. Eles negam, por princípio, qualquer relação de proteção, de tutela, de permanência, de habitualidade com esse prestador de serviço. Então, veja, quando o negócio está construído nessa base, né, não adianta se querer uma solução intermediária que não vai dar conta. Não é? Você pode querer por outros motivos, não por isso. Né? Então, eu acho que essa é a primeira parte do assunto. Esses trabalhadores são empregados ou não são? Eu acho que na sua grande maioria são. Mas, assim, o ponto nem todos são. E o que faz deles empregados é estarem presentes nas circunstâncias que faz de qualquer trabalhador um empregado. Sim, não é o fato de trabalhar para a Uber. Essencialmente. Não é o fato de trabalhar para a Uber. Trabalhar para a Uber, então é empregado. Não, opa, não. Calma. Pode ser. Né? Calma. Você trabalha, né, por Freitas, é empregado doméstico? Não, não é. Pode ser o cara que vem trocar a lâmpada aqui do meu estúdio. Ele é um trabalhador eventual que a gente conhece. Né?
Você precisa examinar as circunstâncias específicas da relação. Não, eu acho assim, não é o momento e não é o motivo suficiente para abrirmos mão da estrutura doutrinária tradicional do direito do trabalho, mediante a qual a gente caracteriza alguém como empregado ou não. Ou não. A gente tem mecanismos para isso. A gente sabe fazer isso bem. E isso a gente sabe que é difícil, porque desde o início do direito do trabalho, desde o início da justiça do trabalho no Brasil, desde o início, desde que eu identifico essa matéria na literatura jurídica, aqui do México e de outros países, isso sempre foi uma questão difícil, desafiadora. Mas isso não torna a questão merecedora de mecanismos jurídicos adicionais daqueles que a gente já tem, os que a gente não dão Professor, conta. só um parênteses. Ela é desafiadora pela questão selvagem e ostentativa que elas já surgem? Ela é desafiadora pela alienação de quem a aceita? Ou ela é desafiadora porque o emprego está em questão? Ou são os três? Acho que é um pouco disso e mais alguns outros fatores. Ai, me fala, Se você então. pensar... Não, por exemplo, você pensar, os nossos tempos não são tempos fáceis. Você falar em proteção social, em proteção trabalhista, em legislação do trabalho, a Vênus prateada, a respeitável, merecidamente respeitável Globo, ela bate no fígado do presidente, bate no fígado, agora está batendo até no ministro da Economia, né? Mas se você falar em proteção social, também eles têm uma visão liberal. Eles não falam. E esse discurso deles é um discurso que corresponde ao senso comum dos nossos tempos. Nossos tempos são tempos em que a proteção social, a legislação social trabalhista é vista como um problema, não como uma solução. E esse é um outro motivo, uma outra live. Mas o ponto que eu acho que é importante destacar é o seguinte: isso é uma crise de legitimidade na proteção laboral. Né? E isso está disseminado. Entendeu? No garoto que sabe que está sendo explorado, professor, reclama o dia inteiro, mas ele acha que ele não é empregado, nem quer ser. Professor, ele quer ser empresário. Eu estava dando aula numa faculdade muito simples, bem lá longe, aqui, eu esqueci até onde que eu dava aula, faz tempo, eu dando aula, e um aluno meu era de um aplicativo, e aí eu estava falando sobre o Instituto das Férias. Aí ele virou para mim e falou assim: que bobagens de férias. Pobre, professor, que a faculdade era pobre. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas você precisa se refazer. As férias não aconteceu por acaso, ela veio de uma pesquisa científica que a gente precisa refazer. Ele falou assim... De uma luta social e política que custou muitas vidas. Mas eu faço o discurso científico para não falar desse discurso, porque senão já cria uma igual você falou, uma defensiva. Ele falou assim: não, mas eu sou empresário. Aí eu fiquei olhando para ele. O fenômeno está ali, né? A pessoa pobre não tem noção de classe, professor. Não, mas não é só isso. Você veja, é uma questão de construção cultural e isso ocorre em outras dimensões da exploração e da simetria política. Mas eu nunca tinha visto isso antes. Desde que mas não tem muita mulher que apanha e diz: não, mas ele é bonzinho. O problema é que ele bebe. É verdade. E tem outros que falam: não, mas não é que... Não, eu não sou discriminado, eu sou negro assim, mas sabe o que é? É porque eu sou pobre. Eu falei assim: mas você é pobre por quê? Por que seu pai é pobre? Se sua mãe, seu avô, seu bisavô foi pobre? Quer dizer, onde está a explicação para tanta pobreza? É a vocação? Você nasceu para ser pobre? Então, eu acho que são certas interrogações que nos são interditadas por motivos ideológicos. Mas eu acho que isso é uma coisa relevante. É aquela história, né? Quem é você na fila do pão, né? Você está defendendo o privilégio de quem, né? Você está no fim da fila, cara. Você está no fim da fila. Né? Mas é que eu não sei porque eu pensei assim, quando o mundo abriu, e eu vejo que as coisas são muito antigas ainda, né? Eu acho que as razões pelas quais o direito do trabalho ainda permanece atual, apesar de tudo, são tristemente as mesmas, né? As mesmas. Sem ele, ruim com ele, pior sem ele, né? É como a democracia, né? Ruim com ela, pior sem ela. Mas aí, eu te cortei nesse ponto, quando você estava colocando daquelas ponderações que eu as fiz,
que além de toda essa Então, eu acho que essa é uma agenda importante para que eu acho que se resolve mais ou menos. Acho que já está resolvida, não tem por que exumá-la nem reconstruí-la, como alguns colegas o fazem. Mas tem uma outra questão que é a seguinte: empregado ou não empregado, esses meninos e meninas precisam de proteção. O direito não pode sonegar proteção a uma relação que é coessencialmente desigual, assimétrica. O direito não sonega proteção nem mesmo ao microempresário, ao microfranqueado diante do franqueador, não ao consumidor diante do fornecedor, porque vai negar para o trabalhador de aplicativo em relação à plataforma. Por quê? Né? O direito não pode estar ausente de nenhuma relação em que alguém mande e alguém obedeça, alguém possa mais, outro possa menos. Né? É um mínimo de... Enfim, se o direito não servir para isso, não serve para nada. Não serve para nada, do meu ponto de vista. Né? Se ele não for sensível a relações jurídicas entre atores que são desiguais na sua capacidade de ditar regras, de aceitar regras, de exercer sua autonomia, né? É claro que a autonomia da plataforma não é do mesmo tamanho da autonomia do trabalhador. Então, não precisa ser gênio para constatar isso, não precisa ser cientista, não precisa ser jurista, basta querer ver. Volta àquela questão, né? Você precisa querer ver. Se você puser um todo na frente, puser não sei o quê, você vai dizer que a Terra é plana e ela vai aceitar, a Terra é plana. Né? Agora, é aquela frase do Nietzsche, né? O conhecimento leva à ignorância. Você acha que sabe, você não aprende, né? Você está ali fechado, você não vai aprender mais nada. Sobretudo quando não é conhecimento, quando é pré-conhecimento. Né? Aí é pior ainda, né? Não, mas você achar que sabe um aspecto, que você se prende nele... Sim. E aí você vê, então aí no que eu tenho trabalhado ultimamente na identificação de respostas para 3 questões fundamentais. Quais? Por que, como e o que e no que regular. Porque o direito de trabalho não pode sonegar a regulação a essa relação de trabalho. Não importa se é empregado, se não é, se é as duas coisas ao mesmo tempo, como eu acho que é. Predominantemente empregado. Eu também acho, eu partilho da sua posição. Mas não são só empregados. E o fato de não ser só empregado significa que a gente tem ainda uma tarefa para cumprir para os que não são empregados. Uma vez estava um colega meu, ele falou, na minha vara entrou Uber, é empregado. Eu falei, que bom, hein? Que bom, que coragem. Reforma lá na frente. Eu falei, que coragem. Além disso. Mas eu pensei comigo, eu não falei porque a resposta foi tão eloquente, né? A manifestação foi tão eloquente que não cabia reflexão, né, professor? Eu não queria parecer um conservador, um advogado de plataforma. Eu só olhei e pensei comigo assim, falei, e daí, cara pálida, né? E daí, a sua vara, quem é a sua vara no final das contas? A humanidade inteira está discutindo se é empregado ou se não é. O mundo inteiro está... Não está fechado. Nem o TST, que já julgou essa matéria, tem uma decisão definitiva, nem terá, porque não pode o Brasil ficar isolado do resto do mundo. Aí a importância do direito internacional, do direito comparar. Né? Não pode o Brasil ter um regime de proteção ou de desproteção do trabalhador da Uber aqui, que não se aplique em outra parte do mundo. Como tudo indica que vai ser. Vai chegar um momento que o TST vai ter que rever. Né? Como reviu a questão no lado oposto, digamos, para não fazer um discurso lateral, a questão da terceirização. E outras tantas questões. Você tem que pôr regras, mas não pode proibir certas coisas. Não. Você tem que aceitar certas coisas, sim, mas também não pode aceitar sem regras, o que eles fizeram com o Uber. Não pode dizer que isso não é comigo. Né? Isso é irresponsável, isso é molecagem. É verdade. Eu digo isso com toda tranquilidade. Na época, o presidente do TST, meu colega de classe, o Ives Gandler Martins Filho, eu digo com toda tranquilidade, quando eu tenho bom da gente estar na universidade é isso, né? Porque a gente está coberto com a liberdade de cátedra e faz as críticas que tem que fazer. E aí um dado relevante é o seguinte, esses meninos e meninas precisam de proteção, sejam eles empregados ou não. Então há necessidade de nós identificarmos, em primeiro lugar, por que proteger? Porque precisa de proteção. Eu acho que a resposta é essa. Porque é uma relação desigual, porque o direito não pode se furtar uma relação, porque não pode deixar uma relação à selvageria do mercado. E o mercado é como a sua expressão foi feliz. Selvagem. Né? E os ambientalistas sabem muito bem que
quando você diz que algo é selvagem, você não está xingando, não está Não? desqualificando. Mas você está dizendo que é o seguinte, não chega perto que ele morde, ele come você, se ele estiver com fome. Sim, sim. Né? A selvageria do mercado animaliza os atores, né? E os promove numa relação de invisibilidade. Né? Você não sei se te contei isso já. Como é que você vem, né? Como é que os garotos são chamados nas empresas de restaurantes em que eles entram? Você já viu Não, isso, não, Patrícia? Não. não. Veja, eu fiquei chocado. Eu estava fazendo a pesquisa em plena Mas pandemia. eu lerei seu livro, né? Então, eu estou esperando ele sair. Não, conta essa história. Eu abro com essa história, porque essa história foi um choque para mim. Essa história Como é foi um que eles choque chamam? emocional. Como é que eles chamam, professor? Eles chamam pelo número, não pelo nome. Cac- Eles entram para pegar a comida empacotada, chamados pelo Uber número tal, Parará número tal, Uber Eats número tal, Parará, Parará. E aí você sabe, o único nome próprio que eles pronunciam Hum. é o nome do adquirente, do cliente que pediu, que encomendou. Que indecência. A senha deles é o nome do cara que pediu a comida. E eles entram e saem sem ter nome. Eles sem se identificar, sem apresentar Eles não têm identidade, eles não têm subjetividade. Lhes é sonegada a dimensão identitária da relação de trabalho. Então, veja, não dá para você ver essa coisa e dizer, olha, não, mas tudo bem, tudo bem, nada, tudo mal, não pode ter um tipo de relação em que as pessoas são invisibilizadas e convertidas em números, a não ser presidiários, num regime nazista, né? Porque até num presídio de uma economia, de uma sociedade moderna, democrática, isso é intolerável. Então veja, o que a gente precisa pensar? Então, é estratégias de regulação. Falando um pouco das estratégias, eu acho que, obviamente, a lei precisa estar aí, o Estado precisa estar aí. Né? Mas eu acho, e insisto num segundo aspecto importante, quer dizer, além do Estado, os sindicatos precisam ser, de algum modo, motivados a entrar em cena para promover a negociação coletiva. Eu acho que a regulação via negociação coletiva é sempre preferível à regulação legal. Sim. Embora ambas não se excluam, no meu ponto de vista, mas elas se complementam de maneira muito virtuosa. Mas há uma distorção aí, né? Que eles acham que... Isso é um discurso que vem se fortalecendo e esquecem. Eles acham que o direito social é o direito do Estado. Não, o direito social, primeiramente, é o das partes, que conquistou por meio coletivo. Né? Gervich falava isso. Então, assim, eu fico... Acho que nós estamos precisando, sabe? Eu diria mais, Patrícia. O direito social é o direito de todos os cidadãos. Ou seja, uma pessoa desamparada, uma pessoa acidentada, uma pessoa que não tem proteção, mecanismos, normas de higiene e segurança, uma pessoa que não tem procedimentos de prestação do seu serviço, essa garotada sai por aí, né? Feito loucos no trânsito, expondo a sua vida, a sua de outros. Né? Esse garoto acidentado vai ser um peso para a viúva, vai ser um peso para o Estado. Nós é que vamos pagar essa conta. Né? Precisa ver isso. Essa geração sem contribuição previdenciária vai ter que se aposentar lá adiante. Não importa em que regime, vão se aposentar ou vão o quê? Vagar miseravelmente pelas ruas né? Bom, pode ser que isso aconteça. Mas pode ser que a gente retroaja. A responsabilidade hoje do nosso Estado, né, está muito grande, porque esse neoliberalismo aí está indecente. E... Eu acho que é assim. Veja, esses direitos não são nem vantagens, nem benesses, nem privilégios, são condições de pactuação da sociedade para essa sociedade conseguir se sustentar. Se a sociedade daqui a 30 anos se olhar e falar assim, esses garotos que estão agora, jovens idosos, né, contribuíram. Porque se eles não contribuíram, alguém vai contribuir por eles. Entendi. Enfim,
Esse raciocínio é muito interessante. Você precisa trazer essas pessoas para a traz formalidade. um amortecedor aí desse discurso neoliberal e excessivo, porque depois a conta vai cair no colo de alguém. E vai ser o nosso. Vai ser o nosso, que eu quero dizer, vai ser no colo do contribuinte, no colo daqueles que estão tão atentamente, são objeto de preocupação do pensamento liberal. Enfim, o mercado precisa desse tipo de intervenção reguladora. Você chegou a aproximar, ou chegou a ler os projetos de leis que estão lá no nosso... Sim, alguns sim, eu até participo do debate de alguns deles. Tem um avançado, uma discussão sobre teletrabalho. Tem alguma coisa sobre trabalho em plataforma, mas é muito incipiente, muito mal articulado, pelo que eu vi. Pode ser que eu não tenha visto alguma coisa melhor. Não, de teletrabalho, só me permitiria, mesma... Patrícia, eu acho só me permitiria complementar um pouco, eu falei da negociação. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, mas eu acho importante destacar aqui o seguinte, não é de todo insensato que a gente imagine também uma estratégia de regulação que leve em conta a chamada autorregulação. Me lembro como secretário nacional da Justiça, no Ministério da Justiça, a gente tinha uma demanda muito grande, política e jurídica, judicial inclusive, de estabelecimento dos critérios de classificação indicativa de títulos, como filmes, como games, etc. Isso foi em 2002. Recordo que em 88 a Constituição acabou com a censura. Então, ainda se praticava no Ministério da Justiça alguma coisa muito semelhante à censura, sob o argumento de que as crianças precisavam ter algum tipo de limite. Então eu cheguei e falei, não, em primeiro lugar é o seguinte, pai, mãe e responsável é pai, mãe e responsável. Ou seja, as crianças entram em qualquer coisa. Pode ser teatro de revista, teatro rebolado, com o pai e com a mãe responsável. O pai e a mãe responsáveis são responsáveis, não é o Estado que vai fazer, às vezes, de interveniente nessa relação. Segundo, sim, é verdade, a gente precisa pensar critérios. Mas o que eu fiz como Estado, né, à frente? Eu chamei a Tezuka Yamazaki, chamei o promotor lá de Brasília, que volta e meia da infância e juventude, chamei o Rabino Henri Sobel, na época da SIC, da Confederação Israelita, Paulista, da CIP, né? Enfim, juntamos um grupo, falou assim, e chamei também o pessoal da TV, da Bandeirantes, da SBT, da Globo, etc. Da Associação das Empresas de Televisão, e, enfim, por razões políticas, eles não quiseram construir isso na forma com que já tínhamos, então, o chamado Código de Autorregulamentação Publicitária. Né? O Estado pode induzir esses atores colocando junto para construir alguma coisa. Eu aprendi muita coisa nesse processo. Eu me reunia com eles. Eu falei assim, eu não quero. O que vocês decidirem, eu compro. Porque vocês são do ramo, vocês conhecem. A Tezuka falava, olha, eu estou soltando um filme, olha o absurdo. Eu pergunto se esse roteiro, para o Ministério da Justiça, eu pergunto se esse roteiro cabe em 16 anos, dizem sim. Então eu vou atrás de patrocinador, vou atrás disso, cenário, cenógrafo, tudo para 16 anos, de repente me dizem que é 14. Se eu me digo que é 14, eu me arrebento, você me quebra. Eu não consigo honrar meus compromissos com o patrocinador. Lógico. Então, me deem parâmetros previsíveis. Eu digo, olha, se eu quiser fazer um filme para 16, eu faço para 16, para 14, para... Eu não posso, no meio da história, por causa de um maluco que resolve achar que isso é uma coisa moderadamente obscena e que para adolescente não, né, para adolescente pode, mas para criança não pode, né, eu não posso perder um budget, um investimento, um orçamento de um filme, é uma coisa grandiosa, eu não tenho como pagar isso. Falou, esse dinheiro nem meu muitas vezes vem do Ancine, vem não sei o quê. Então, tudo isso é para dizer o seguinte, quer dizer que o Estado pode até mais tarde produzir uma lei, uma regulamentação, normas, etc. Mas o Estado tem um poder, uma autoridade de trazer os atores envolvidos naquele processo para falar, olha, nós vamos regular, queremos regular, vocês gostem ou não. Agora, queremos regular do jeito que vocês possam se entender e a gente sair daqui entendendo que, olha, essa é uma regulação legítima.
A Laira, que escreveu aí, professor, acho que ela chegou agora mesmo, ela não viu o que você já falou. Laira, o professor, ele não entende que a relação na plataforma é simétrica, ele entende que é assimétrica. Então, a autorregulação que ele coloca é a discussão, em vez de... Quando tem um ator social, que é o sindicato, que é um ente coletivo. Aí deixa de ser assimétrica, porque já tem um ente coletivo, né? É isso, né, professor? É isso mesmo, Patrícia. Eu estou me referindo a um processo de autorregulação político e jurídico. Eu não estou me referindo a uma... Não vai de autonomia privada individual, não. Tá, porque ela Essa coloca já que existe. a autorregulação, se houver paridade, não. Esse pressuposto ele já tinha construído, né? Quando colocou isso. Aliás, é por isso que existe regulação, senão bastaria a autonomia da vontade. Se fossem dois atores equivalentes do ponto de vista né, da relação... A relação coletiva, ela é simétrica porque nós temos um ente coletivo com um ente coletivo que é a empresa. Né? Empresa e sindicatos... Né? Ou pelo menos não é tão assimétrica, né? Não, é que pressupõe já, né? Em termos jurídicos, né? A gente já está colocando. Sim. Porque um ente individual com um ente coletivo é assimétrica. É obviamente. Esse é um ponto importante, Patrícia, do que eu defendo no livro, que eu tenho defendido, que é o seguinte: você não basta a gente baixar mais uma lei, né? A gente advogar para que se produza mais uma lei. Primeiro, porque é difícil nesse Congresso. Segundo, porque Uber, etc., gasta uma grana impensável. Eu tenho esses dados, essas cifras, fora do Brasil, nos Estados Unidos. E no Brasil, alguma coisa aproximada. Muita grana em lobby. Terceiro, porque não existe, como eu disse a vocês, não existe boa vontade da opinião pública em reconhecer a necessidade dessa regulação, não existe cobrança da opinião pública. Quarto, porque a imprensa não é um aliado nessa agenda. Não. Né? Quinto, porque o ambiente político no Brasil ainda é um ambiente, enfim, não precisa maiores adjetivações. Não. Sexto, porque o judiciário também não tem facilitado, né? Especialmente o TST e outros, enfim. Exatamente pelo momento também, né, professor? Pelo momento, claro. É plenamente compreensível. Né? É plausível, né? Que essas forças sejam hegemonias. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, dificílimos. Então, assim, não é difícil porque não é um momento de celebração, de expansão de direito. Não é isso. É difícil porque é um momento desafiador para a democracia. Né? É um momento que está em questão a estabilidade, né, e a preservação das instituições democráticas. Instituições democráticas, eu me refiro apenas ao processo político eleitoral, me referindo a todo o processo. Né? Quando um presidente se permite falar o que falou ontem sobre pólvoras e etc., isso escancarado, quer dizer, isso foi para todos os jornais, toda a imprensa mundial. Quer dizer, quando isso ocorre, é porque é um sinal de que alguma coisa muito séria está errada, muito importante está errada. Né? É muito importante reconhecer isso, porque eu acho que, eu dar um exemplo de desenho animado, né? Abriu um buraco negro e eles já entraram antes. Né? Pois assim, eu acho que quando eu estava nos Estados Unidos, os meus colegas também pediam muito desculpas. Eu me recordo de um evento no Japão que eu organizei, em Matsumoto, uma professora norte-americana começou a falar dela assim, olha, antes de mais nada, me desculpem pelo presidente que nós temos. E ali ela falou uma coisa que não tinha nada a ver com debate presidencial, nem nada. Isso foi no Japão, em Matsumoto, na província de Nagano, lá no norte, nos Alpes japoneses. Um evento Brasil e Japão, sobre litigância e cultura. Enfim, os meus colegas norte-americanos sempre viveram isso, mas eles acreditavam que isso era uma vaga passageira. Essa crença é a crença que nos faz cúmplices de qualquer processo, por mais imperfeito que seja, né? Que valide o nosso sistema institucional. Né? Fala assim, o que vier, a gente pode não gostar, né? Pode detestar, mas ele veio segundo regras que nós reputamos que são válidas. Né? E a gente acredita nessas regras. Acreditar nessas regras é muito importante,
para um povo, para o país e para o direito. Então, assim, isso se refere à democracia, isso se refere ao direito do trabalho. A gente precisa ter difundido novamente a crença de que as normas que civilizam, as normas que tornam dignas as relações de trabalho, não são normas para acabar nem com a empresa, nem com o empreendedorismo, nem acabar com a lucratividade empresarial. Oxalá continue lucrando, lucrem cada vez mais. Nós estamos num sistema capitalista. Sem empresa não tem trabalho, sem empresa numa economia de mercado, né, numa sociedade democrática. Sem empresa não tem trabalho, precisa ter empresa. Só ganhamos dinheiro. Eu celebro algumas pessoas, né, numa certa tradição da esquerda brasileira, vê a agroindústria e vê como se fosse o Satanás. Falando, eu celebro a agroindústria. Porque a agroindústria tem tecnologia, paga bem profissionais e se orienta bem porque ela está dentro da lei e porque ela sabe que o regime de chuvas que torna essa indústria lucrativa depende da preservação do ambiente. Sim. Quer dizer, eles têm muito dinheiro, ganham muito dinheiro para não ser bobos. É isso que eu quero dizer. Então, sim, também a pequena agricultura precisa de apoio, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é o fato de você ser grandioso e pujante do ponto de vista econômico que o torna um ser abjeto do ponto de vista da relação de trabalho. Em geral, muito ao contrário, né? As grandes empresas, quando já médias empresas, elas se requalificam para respeitar normas, não só de trabalho, meio ambiente, patrimônio cultural, história, porque elas têm um outro patrimônio que elas zelam, acima de tudo, que é o que lhes dá sustentação, visibilidade digamos assim, e capacidade de marketing, que é a sua imagem institucional. Uma empresa que é vista como uma empresa séria, uma empresa cumpridora das leis, uma empresa cidadã, contemporânea, que olha para frente, que vê o país, vê o mundo nos seus desafios e participa dele, quer dizer, obviamente, é uma empresa que agrada a empregados, agrada a consumidores e agrada e dá inveja a concorrentes, né? E eu acho que esse é um empresário que a gente precisa. O Brasil tem 5 séculos de pilhagem, né, de empresários irresponsáveis que não se comprometem com a proteção social, com o custo social do seu enriquecimento, né? Nós não somos mais capitanias hereditárias. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que aceitar e lutar por ela. Lutar por ela, porque tem muita gente que ainda é saudoso do que havia no século XVII, XVIII, XIX. Né? Nós temos que pensar no século XXI com vistas ao XXII, que a gente não vai estar mais aqui. Você talvez, eu não. Não, professor. Olha só, eu seguramente não, eu tenho 57 anos. Eu não duro mais 30. Mas eu acho que assim, se a gente plantar agora algumas ideias que durem alguns anos, não precisa ser um século, mas que durem alguns anos, ao menos aqueles suficientes para transitar desses tempos difíceis para tempos de luzes, né? Então, eu acho que a gente já terá feito a nossa missão. Professor, a minha proposta é essa. Quando eu fiz esse projeto, foi para trazer isso, sabe? Trazer aprofundamento, reflexão, trazer coisas que bem falado pelo a sociedade líquida, né? Eu esqueci agora o nome do escritor. Então, eu acho que nós temos essa obrigação. Nós que tivemos essa escola, né? Você mais que eu sempre bebi nos clássicos, né? Eu sempre tive essa sorte de ter essa percepção e tenho essa necessidade o tempo inteiro de buscar o clássico, né? Então, eu acho que... E mesmo assim, eu sou muito moderna, eu sou muito internet, sou muito tudo. Eu acho essa mistura muito interessante. Acho que nós temos que fazer isso mesmo. E quem sabe a gente consegue um pouquinho. Porque eu na minha geração, eu mudei muitas coisas. Eu lutei contra a ditadura, eu lutei contra os conceitos do feminino da forma que era, porque eu nasci em Goiânia, você imagina, um estado conservador. E eu fui tudo diferente do que aquela sociedade queria. E eu conquistei minha liberdade com isso. Então, eu acho que a gente que tem essa veia, que já fez isso, a gente tem essa responsabilidade agora de resgatar, né?
que a gente teve um retrocesso. Agora, na minha reflexão, e como eu convivi com essa sociedade de perto em Goiás, eu não acho que é um retrocesso. Eu acho que nós desconsideramos esses personagens. Por isso que eu falei do buraco. Eu acho que nós não olhamos para esse lado. A gente quis negar e abafou. E explodiu. Isso é a minha impressão. Mas eu acho que a gente tem que chegar um momento que a gente fala, como diz o nosso poeta querido, é minha parte feita, né? Por fazer só com Deus. Então, e o imenso e impossível oceano, né? Ensinam essas quinas que aqui vês, que o mar sem fim era grego ou romano, o mar com fim era grego ou romano, o mar sem fim é português. Eu acho que essa é a você grandiosidade. soltou aí, tá vendo que eu consegui? Não é? Querida, Professor, foi um prazer falar contigo. Você já fechou muito lindo, eu quero Seus agradecer. admiradores. Ih, já entrou e saiu um monte de gente, professor. Eu quero agradecer todos que estiveram presentes, Laira, a Simone Cruxem, que está sempre me acompanhando, teve o Paulo, teve um monte de gente que já entrou e saiu. Professor, foi maravilhosa a nossa live, eu aprendi bastante e eu quero dialogar bastante com você. Eu gostei muito. Eu tenho muito que aprender, porque eu estou entrando em Direito Internacional, eu quero ter muitos diálogos com você. Vamos lá, vamos para isso. E eu quero mesmo. E muito obrigada pela sua contribuição. Foi um prazer, Patrícia. Grande abraço, um beijo para você e boa noite. Boa noite para você a todos. também. Boa noite para você e todos que estiveram presentes e os que vierem a ter acesso a esse registro. Vai ter, porque eu vou pôr no YouTube, vou mandar para você o link, isso aqui vai andar. Bacana, estamos abertos a prosseguir o diálogo por outros meios, outros veículos. Isso. E até uma próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada.